Muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa aula aqui de YouTube Ads. Para quem ainda não sabe, para você fazer qualquer tipo de anúncio no YouTube, sem dúvida nenhuma, você tem que dominar um pouco sobre a plataforma do Google Ads, porque é a partir de lá que você vai fazer todos os comandos e lançar as campanhas a partir para o YouTube. Então, nessa introdução, eu separei aqui os assuntos mais importantes para poder você entender antes de você começar a fazer qualquer tipo de anúncio no YouTube. E depois, né, durante o decorrer desse curso, a gente vai estar introduzindo para vocês aí como fazer os anúncios na plataforma do Google Ads e como otimizar todas as campanhas e metrificá-las também. Então, vamos lá. Por que os utilizadores escolhem o YouTube? Os utilizadores, no caso, todas as pessoas que fazem uso do YouTube, gostam do conteúdo diverso e avançado, pela comunidade com quem podem estabelecer ligação e pelos criadores com quem podem interagir. Essa parte é interessante, pessoal, porque fazer parte de uma comunidade para todos os mentores de marketing digital, para qualquer tipo de venda, é importantíssimo você utilizar isso como um gatilho mental, que é de pertencimento. Então, quando você faz parte de uma comunidade no YouTube, sem dúvida nenhuma, você está pertencendo a uma determinada comunidade. Então, isso é um principal motivo pelos quais eles gostam muito. Então, quais são os motivos principais? A gente separou 3 deles, então vamos lá. Ele tem conteúdo diverso e enriquecedor. Então, a paixão dos utilizadores pelo YouTube resulta de estes lhes oferecer algo que a TV tradicional não consegue, exatamente o que querem, quando querem, independentemente da especificidade dos seus interesses e do seu estado de espírito. Eu dou um exemplo por mim mesmo. Tipo, eu quero... hoje em dia eu quase que não assisto televisão, porque o conteúdo da televisão realmente não é específico para aquilo que eu quero. Se eu quero saber um determinado assunto, se eu quero um determinado filme, até filmes e séries, você acaba assistindo pelo próprio YouTube também. Então, se eu quero aprender sobre um determinado produto, o que mais tem é gente ensinando aí na internet, pelo YouTube principalmente, sobre assuntos mais diversos. Então, isso, sem dúvida nenhuma, talvez seja o principal. Então, a interação com os criadores. Frequentemente, os criadores respondem comentários em direto, todas as semanas, após publicarem vídeos. Os visitantes não conseguem ter esse tipo de interação, por exemplo, com a TV. O diálogo dá vida à plataforma do YouTube. As pessoas gostam de compartilhar suas emoções, de aparecer, na verdade, de conhecer novas pessoas a partir de um assunto específico, quando aquilo realmente lhe diz respeito ou lhe interessa. Então, qual que é a terceira? Que você vai poder, sem dúvida, interagir com a comunidade. Os visitantes reúnem-se em torno de criadores com quem estabelecem ligação. Existem comunidades de sucesso, grandes e pequenas, com interesses variados, de temas populares e convencionais a temas peculiares e de nicho. Os visitantes sentem que não estão sozinhos no que se refere às suas curiosidades, criatividades e paixões. Então, por que os criadores escolhem o YouTube? Os criadores que adotam a plataforma do YouTube conseguem expandir as respectivas marcas e fazer a transição para um sucesso alargado. Então, a gente separou aqui 4 motivos para que os criadores de conteúdo escolham aí o YouTube. Quais são? 4 liberdades. Dentro do YouTube você tem liberdade de expressão, liberdade de oportunidade, liberdade de informação e liberdade de pertencimento. Tá? O alcance também do YouTube, né, que hoje falando do ano de 2022, tem mais de 2 milhões de utilizadores ativos que acedem mensalmente o YouTube. Os criadores podem então construir uma comunidade e interagir com esses respectivos públicos. A infraestrutura, que o YouTube está a expandir as inovações como as histórias do YouTube, as estreias e o novo separador comunidade, ao maior número possível de criadores. O rendimento também, o Google ajuda os criadores a ganhar a vida, fazer o que mais gostam, a pagar-lhes para partilhar anúncios juntamente com o respectivo conteúdo. Então, assim, desde a infraestrutura que vai melhorando aos poucos no YouTube, muita coisa tem melhorado, inclusive eles têm se adaptado à realidade do que o público realmente está esperando, como os stories, também como já acontecia anteriormente no próprio Facebook, Instagram e WhatsApp. Tem um separador de comunidade
que acaba criando o maior número de criadores possíveis. E sem dúvida nenhuma, o que o criador quer e incentiva é a parte financeira também, né? Então eles acabam tendo um rendimento e tem muita gente que vive como eles chamam agora, youtuber, né? As pessoas que são youtubers ganham muito dinheiro e por conta disso acabam que se incentivam a distribuir conteúdo para mais e mais pessoas. Então, por que os anunciantes escolhem o YouTube? Os anunciantes encontram um público mais atento e mais envolvido. Mais os dados e as ferramentas da Google equivalem a resultados comprovados. Então, a partir do Google Ads, da plataforma que você consegue fazer o anúncio. Então, a plataforma do Google Ads é, sem dúvida nenhuma, uma das mais interessantes para se efetuar anúncios, porque existem diversas ferramentas que ajudam o anunciante e aqui dentro do curso a gente vai estar aprendendo algumas delas, tá? Pelo menos as mais importantes aí para você estar tendo sucesso nas suas campanhas. Então, separei alguns motivos que os anunciantes escolhem para poder fazer anúncios no YouTube. Então, em se falando da atenção e interação do público, a relevância da escolha do conteúdo contribui para o aumento dos utilizadores envolvidos ativamente. Interaja com o público onde as pessoas estiverem a ver e ouvir. Então, os dados e ferramentas da Google, por exemplo, o Google tem informações sobre o público-alvo, as ferramentas avançadas para ajudar a criar campanhas eficazes e com impacto. Motivos para os anunciantes escolherem o YouTube também tem mais aqui, resultados comprovados. Você potencializa e tem um impacto real com resultados mensuráveis. O horário nobre é pessoal, então assim, quando a gente tem a cultura da televisão de se utilizar o horário nobre, que seria o que? O horário que todo mundo está em casa, tipo, cada um tem seu horário nobre pessoal. Vamos dizer que você é uma pessoa que trabalha à noite e que só chega em casa lá para meia-noite, por exemplo, seu horário nobre seria qual? Não seria exatamente o horário que a televisão chama de horário nobre, que seria das 6 até as 8, mais ou menos, digamos assim. Então, os anunciantes podem interagir com respectivos públicos-alvo durante o horário nobre pessoal, momento de interação elevada em que os visitantes acedem ao YouTube para verem conteúdo que os apaixona. Você que escolhe qual horário que você vai abrir o YouTube para fazer sua utilização, diferentemente da televisão, que acha que o horário nobre tem aquele clássico de que é o horário do Jornal Nacional, por exemplo, alguma coisa do tipo. Então, uma das razões também é o local onde as pessoas veem esportes. Então, lá também tem assuntos diversos, inclusive esportes. Então, aqui no YouTube não se limita a encontrar os melhores destaques de jogos ou tutoriais. O YouTube oferece aos fãs uma forma de conhecerem as suas equipes e os seus atletas preferidos também. Então, assim, dentro do YouTube, você não só vai ver os assuntos que te interessam, como você pode explorar mais a respeito dos atores e das pessoas que você quer saber. Imagine que você está lá no YouTube, está vendo uma reportagem. Ao invés de ficar preso àquela reportagem ou continuar num assunto que não seja interessante para você, talvez seja mais interessante você pesquisar a respeito daquela pessoa para quem a entrevista estava dando foco naquele momento. Então, fica muito mais personalizado em se falando do gosto da pessoa mesmo. O local onde as pessoas vêm para poder aprender. Então, assim, quem é infoprodutor, quem gosta de se desenvolver profissionalmente ou pessoalmente, sem dúvida nenhuma, no YouTube consegue encontrar diversos materiais, principalmente gratuitos aí. O conteúdo de aprendizagem no YouTube é incrivelmente diverso e varia de tutoriais até de talks. Atrai atenção e consiga conversões. É isso aí, para os anunciantes, o vídeo é o primeiro passo para captar o sucesso e atenção de consumidores. Há décadas que os profissionais de marketing consideram o vídeo a forma mais poderosa de contar histórias. Então tem aquela história do marketing que chama storytelling. Então as pessoas se conectam com pessoas, as pessoas não se conectam com anúncios, exatamente. Então quanto mais contador de história, quanto mais vídeos tiverem nos anúncios que você tiver utilizando, sem dúvida você vai ter muito mais impacto nas pessoas, exatamente pelo engajamento que você vai causar. Os utilizadores têm de ver e ouvir o anúncio para que este tenha impacto na percepção da marca, crie intenção de compra ou, em última análise, resulte numa ação, com o famoso call to action, né?
Então, a conclusão, o YouTube tem um público mais atento e envolvido e dispõe de dados e ferramentas da Google que oferecem resultados comprovados. Então, ao longo do nosso curso aqui, a gente vai entender todas essas ferramentas, são praticamente as mesmas, caso você já tenha feito aqui o nosso curso dentro da plataforma de Google Ads, mas aqui a gente vai aprender agora especificamente sobre o YouTube e vamos dar foco nisso aí. Bom, a gente vai ficar por aqui com essa aula introdutória. Nas próximas aulas a gente vai falar um pouco mais sobre alguns assuntos importantes acerca do YouTube antes da gente começar a fazer nossas campanhas. Então, força na peruca, pessoal, e até a próxima aula.